Fala pessoal, então vamos à questão 1.33 do livro. Apesar de ser um tanto quanto extenso este PDF que vai estar aí na descrição do vídeo, eu recomendo fortemente assistir a questão 1.31 e 1.32. Afinal de contas, o começo na 1.31, que é o enunciado principal, na questão 1.32, ela já resgata o enunciado e os dados da questão 1.31 de forma sucessiva. A questão 1.32, ela também já está pedindo aqui no enunciado para a gente retornar à questão anterior, a 1.32. Então, novamente, recomendo a assistir às questões anteriores. Retorne ao problema 1.32, mas suponha que, ao invés das temperaturas da superfície, as temperaturas fornecidas foram as do ar presente na lateral esquerda e direita da parede, e que os coeficientes de transferência de calor por convecção na superfície esquerda e direita são de 6 e 10 watts por metro quadrado vezes Kelvin, respectivamente. Então, todos esses dados aqui já foram retirados da questão 1.31 e 1.32. Como vocês podem verificar aqui, eu estou deixando o enunciado dessas questões aqui nesse PDF também, que vocês podem coletar todas essas informações. Então, temos que na temperatura da superfície à esquerda é de 200 graus Celsius e a temperatura na superfície na extrema direita, 50 graus Celsius. Estão aqui todas as condutividades térmicas, analisando também a resistência de contato, porque aqui ele permanece com a resistência de contato, e que o exercício está pedindo. Ele está pedindo o que foi pedido no exercício 1.31, que é o quê? Determinar a taxa de transferência total de calor e a temperatura nas interfaces, incluindo a resistência de contato. Nesse exercício, de fato, a gente vai ter um aumento de mais duas resistências nas extremidades. Quais são as hipóteses? Eu estou analisando o estado aqui, ele vai permanecer do tipo estacionário, e o fluxo ele é unidirecional. Fazendo o desenho ele tem uma leve alteração entre os dois exercícios anteriores, em que agora na parede da superfície, na extrema esquerda aqui, temos o nosso coeficiente convectivo e na extrema direita temos o nosso coeficiente convectivo da parede em D. As superfícies elas possuem as mesmas dimensões, temos aqui a nossa resistência de contato e ele está pedindo para a gente determinar o fluxo de calor total e as temperaturas entre as superfícies. Como o nosso potencial de calor é o mesmo ao longo de todas as superfícies, aqui a gente constrói o nosso circuito termal a fim de determinar a nossa resistência equivalente. Temos então aqui, veja que nos exercícios, o 1.32, essa parte aqui já foi logo em seguida, entrou, né, no nosso coeficiente, nossa resistência de contato. Então, temos a resistência A e a resistência convectiva, que é a que foi adicionada neste exercício 1.33, tanto aqui quanto aqui. Então, observe que a gente aumentou mais uma resistência. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistências em série e uma em paralelo. Então, a gente precisa calcular a resistência equivalente. Né? Para isso, determinei lá no exercício 1.31 a resistência em A, a resistência em B, a resistência em C. E o que muda aqui no 1.33? O cálculo da resistência convectiva em A e em D, porque temos coeficientes convectivos diferentes. A área é a mesma, mas os valores para os coeficientes são diferentes. Então, temos aqui que a resistência convectiva em A é de 46,30 Kelvin por watt e a resistência convectiva em D, lá na extrema esquerda, de 27,78 Kelvin. Eu não fico replicando o circuito, mas a gente pode também trabalhar a separação deles. Então, veja bem, temos aqui o cálculo da resistência equivalente, em que o que entrou foi as resistências convectivas na extrema direita e na extrema esquerda, como vocês podem observar.
os outros valores são os mesmos, já determinados anteriormente. Então, fazendo todo esse algebrismo aqui, uma coisa que é interessante de perceber, que a gente pode, de fato, determinar essa soma pelas nossas unidades de medida. Todas as unidades têm a mesma quantidade, né? Essa unidade de medida ela é constante para todas as resistências. E isso daqui é um indício de que a gente pode, de fato, estar fazendo esse tipo de conta. Então, temos a resistência equivalente de 75,5 Kelvin por watt. Utilizando aquela equação 1.3, a gente determina que a transferência de calor total aqui equivalente é de 2 watt. Então, para isso, eu separei lá da ponta esquerda do nosso circuito térmico a temperatura quente, a temperatura do ar ali de 200 graus Celsius, e eu preciso determinar a temperatura da superfície A, cuja condutividade térmica é de 2 watts, e ela está indo da esquerda para a direita, e nossa resistência convectiva em A, que vale 46,30 Kelvin por watt. Aplicando a equação, isolando o termo que eu preciso determinar, é a temperatura da superfície A, e a gente chega em 107,4 graus Celsius. Novamente, está aqui as nossas mesmas variações que temos para a temperatura, e aqui a gente já observa que a gente pode, de novo, fazer essa subtração aqui, visto que a unidade de medida é de temperatura. Então, a gente pode, isso é permitido realizar tal equação, tal subtração. Bom, podemos também fazer o mesmo no trecho que tem entre a superfície A e entre o contato em A, o contato até A ali. Então, pegando esse trecho da resistência, veja que a resistência ali utilizada é a resistência em A, que vale 7,94 vezes 10 a menos 2 Kelvin por watt, e assim, isolando o termo, chegamos à temperatura de contato em A. Bom, vocês podem observar que foi utilizado o mesmo sistema, agora pegando mais a terceira parte ali, que entra na resistência de contato um pouquinho antes da entrada no meu circuito em paralelo. Aqui, de novo, eu aplico a mesma equação 1.3 e isolo o termo que eu quero determinar a temperatura, e assim eu chego a 107,4 graus Celsius. Uma coisa que pode mudar, talvez, seja agora que eu estou analisando, em vez de continuar o circuito da esquerda para a direita, agora eu comecei a analisar o circuito da direita para a esquerda. E assim eu tenho a temperatura no final ali do meu circuito, a temperatura do ar no final do circuito de 50 graus Celsius, e eu quero determinar a temperatura na minha superfície em D. Assim, aplicando o nosso resistência convectiva ali de 27,78 Kelvin por watt, e isolando o termo, a gente chega a 105,56 graus Celsius. Agora a gente pode determinar a temperatura de contato em D. Basta a gente aplicar a mesma equação e isolar o termo. A gente chega a uma temperatura de 106,67 graus Celsius. E por fim, a gente determina a temperatura de BC ali, o contato, aquela temperatura em que a gente vai usar a resistência de contato ali de 0,1 Kelvin por watt. Então, pegando aqui o meu circuitinho, tenho a temperatura de contato em D, que foi determinada anteriormente, a temperatura que eu quero saber, temos a resistência de contato, temos a quantidade de calor que está sendo transferida de uma extremidade da ponta esquerda para a direita, isolando aquilo que eu quero determinar, que é a temperatura BC ali de contato, que chegamos a 106,9 graus Celsius. Bom, pessoal, mais uma questão aí resolvida. Espero que tenham gostado. Vou deixar no link na descrição para vocês fazerem o download desse PDF. E qualquer dúvida, sugestão, reclamação, escreva aí nos comentários abaixo. Abraços e até a próxima!